Eu quero nessa noite pensar com os irmãos este tema. O poder do Espírito, completemos a missão. Nós temos uma grande missão e nós precisamos completá-la. Atos 1, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 4. Obrigado, meu irmão. Vamos ler a partir do capítulo 4. Versículo 4. Que diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa conforme lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus lhes perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurarás o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Deus, obrigado pela tua palavra. Nós clamamos nesta noite que o Senhor fale os nossos corações, que o teu doce Santo Espírito ajuda-nos a compreender e a aplicar essas palavras em nossas vidas, agradecendo ao Senhor pela provisão, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. O livro de Atos, por muitos conhecido como o livro de Atos dos Apóstolos. Talvez deveríamos pensar como um livro de Atos do Espírito Santo, porque era o Espírito de Deus movendo os apóstolos e eles assim estavam fazendo com que a igreja do Senhor firmasse e crescesse. O livro de Atos, nós podemos considerá-lo como um segundo volume do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Porque tanto Atos quanto Lucas são escritos de Lucas. E diga-se de passagem, Lucas, ele registra aqui no livro de Atos o nascimento e o estabelecimento da igreja primitiva, sob a liderança dos apóstolos. E também ele registra aqui no livro de Atos as atividades e o crescimento da igreja durante o primeiro século. Então, se nós quisermos entender a igreja primitiva, se nós quisermos entender a mente dos primeiros cristãos, nós precisamos, com intencionalidade, repousar um pouco no livro de Atos e extrair dali os verdadeiros ensinamentos acerca da igreja primitiva. Ou seja, a missão e a tarefa da igreja dada por Deus era que o seu povo cumprisse no mundo da qual eles estavam estabelecidos esta grande missão. Sabe, esta missão, a grande comissão, que é o retrato do livro de Atos, que é o cumprimento desta missão, é uma missão que Jesus deu à sua igreja. Só que é uma missão atemporal. Ela não ficou simplesmente restrito ao cumprimento dos primeiros cristãos,
Mas a grande comissão, como já diria o teólogo americano Philip Yancey, é que é a declaração inequívoca sobre a missão da igreja. Dito de outra forma, a igreja de Cristo, ela não vive simplesmente por ela, mas ela vive para responder uma grande comissão. O Senhor estabeleceu esta grande comissão para que a sua igreja vivesse. E você pode perguntar para mim, pastor, traduz em miúdos o que é a grande comissão. Traduzindo em miúdo, é que a grande comissão significa tarefa para o corpo de Cristo. A grande comissão é fazer discípulos, dando testemunho de Jesus, dando testemunho movido pelo poder do Espírito Santo e dando testemunho para a glória de Deus. Por isso eu e você que somos corpo de Cristo, nós precisamos saber que há uma grande missão para nós: fazer discípulo. Nós precisamos produzir discípulo para a glória de Deus. O reino do Senhor avança à medida que nós fazemos discípulos. Mais discípulos novos para a glória do Senhor. Enquanto Jesus estava com seus discípulos, ele deu uma ordem a eles. A ordem era que não saíssem de Jerusalém. A ordem é que esperassem a promessa do Pai. O Pai haveria de trazer o Espírito Santo que nos capacitaria ao cumprimento desta grande comissão. Então, o Espírito Santo de Deus em nós, ele está para manifestar este interesse dos céus. Nós fazermos missões. Sabe, os discípulos chegaram e perguntaram para Jesus: vai ser agora que o Senhor vai entrar com uma voadora no reino dos romanos e estabelecer o reino do Senhor? Jesus disse: vigiem, vigiem, vigiem. Eu não vim para isso. O Pai sabe, o Pai tem o seu jeito, tem a sua maneira de agir. Ele vai fazer. Agora, quanto a vocês, vocês vão receber poder. Vocês vão receber o Espírito Santo. Ele vai descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Jesus faz aqui duas promessas nesse texto de Atos capítulo 1, versículo 8. A primeira promessa, Jesus diz que o seu povo haveria de receber o Espírito. O Espírito viria sobre nós. Para que o Espírito vem sobre nós? Porque a igreja do Senhor precisa do Espírito do Senhor. Ele continua dizendo nesse mesmo texto: vocês serão minhas testemunhas. Está explicado então porque o Espírito Santo está entre nós, nos capacitando para que nós sejamos o quê? Testemunhas do Senhor. É isso que Jesus ensina. Nós não devemos empreender esforço nesta missão com a nossa força própria, porque nós não haveremos de conseguir o objetivo que a palavra do Senhor estabelece sem a força do Espírito Santo de Deus, sem o poder, sem o dínamo do Espírito Santo de Deus em nós. É Ele que nos dá graça, é Ele que nos dá força de fazer discípulo, de pregar a palavra, de ser rejeitado por alguns, de ser amados por outros, e não olhar para trás. É Ele. Quantas vezes você já teve essa experiência de orar por alguém, de evangelizar alguém pela sua própria força, e a pessoa não quis nada com Jesus, e você ficou entristecido, e você já não vai mais, você não quer mais nem conversa com a pessoa, você está indo na sua força. Mas se o Espírito Santo de Deus te capacitar, e isso é o mistério e o ministério dele, se ele te capacitar, você não abre mão. Por mais que você seja rejeitado, você não abre mão, porque você sabe que uma alma sem Deus, ela está destinada ao inferno.
E você sabe o que a Bíblia fala sobre o inferno. E você não quer que as pessoas vão para lá. Por isso você batalha. Você continue batalhando. Conta-se que um pequeno jovem, ele conheceu a Jesus e amou tanto a Jesus, que ele quis que os seus familiares conhecessem a Jesus. Isto é um fato relatado a mim na primeira pessoa. Quis tanto que a família conhecesse a Jesus. E ele orava e pedindo que o Senhor o capacitava a tal. Só que a família rejeitava sempre. Rejeitava tanto a ponto de expulsá-lo de casa. Porque ele amava Jesus. E num determinado dia, numa determinada tarde, ele foi expulso de casa. E o pai e alguns amigos mataram a pedrada aquele pequeno jovem que acabara de conhecer Jesus e que gostaria que a família fosse impactada com a palavra de Deus. Mas só que há uma expressão enquanto ele caía ensanguentado no meio de uma praça que chamou a atenção do missionário que estava perto e falou para mim. Enquanto ele caía, ele falava para o seu pai e por todos aqueles amigos que estavam apedrejando ele: Jesus, ele ama vocês. Eu me lembro de Estevão. Quando Estevão estava também ensanguentado, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Não imputa a eles este pecado tão grave. Percebe que quando você luta, ou quando você está cumprindo a missão no poder do Espírito, você não culpa as pessoas por não estarem querendo o Evangelho. Você simplesmente continua intercedendo até no leito de morte. Você intercede por eles, porque na sua intercessão, eles podem vir a conhecer a Jesus. Jesus já tinha dito aos seus discípulos: não saem sem que o Espírito Santo os capacite. O poder do Espírito Santo não é um poder que nos capacita a dominar os outros. O poder do Espírito Santo não é um poder que nos capacita a erguer impérios e mais impérios, e dizendo que nós estamos sendo abençoados pelo Espírito Santo. Não, isso é diferente. O poder do Espírito Santo, ele nos capacita para nós confrontarmos impérios com a verdade do Evangelho. Para nós confrontarmos pecado com a verdade do Evangelho. O poder do Espírito nos capacita para nós andarmos segundo a vontade do nosso bom e eterno Deus poderoso. É por isso que o poder do Senhor em nós não nos faz fazer coisas impensáveis, ou talvez tomarmos de situações de sair da consciência. Não! Isso é poder que não vem de Deus, porque Deus é luz, e tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus faz e realiza em nós é para levar luz para a escuridão do homem sem Deus. É por isso que Jesus disse: esperem, para que vocês sejam primeiros revestidos, e depois vai. O meu avô, ele contava tantas histórias sobre a implantação do Evangelho na minha terra. E quantas e tantas vezes sofreu por causa da incompreensão dos outros quanto ao Evangelho do Senhor. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu, tanto assim que ele não desistiu que hoje eu estou aqui falando para vocês. Porque ele ia no poder do Espírito. Alguém escreveu que os discípulos receberam o poder para propagar o Evangelho a todo mundo. Mas o propagar o Evangelho a todo mundo não é sinônimo de vitória constante. Propagar o Evangelho a todo mundo
É sinônimo de que enquanto nós vamos plantando, chorando, nós haveremos de voltar com regozijo e com graça do Senhor. Plantar, pregar o Evangelho a todo mundo, é saber que nós temos uma recompensa que está na glória, que a traça não corrói e a ferrugem não come. Meu irmão, minha amada irmã, o que eu quero que você entenda nessa noite é que a grande comissão não ficou restrito a Jerusalém, mas nós podemos sim fazer com muita justiça uma análise que os primeiros discípulos de Jesus, eles cumpriram a grande comissão em Jerusalém, na Palestina, na Samaria e no todo o mundo mediterrâneo daquele tempo. A palavra foi pregada, tanto foi pregada que chegou até nós. Mas agora há um novo tempo, há uma nova necessidade. E a primeira igreja batista em Iguaí precisa despertar para completar a missão, conquistando um mundo chamado Iguaí, mas pelo poder do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nós, amém? Pois é, agora precisamos acordar, levantar e proclamar. O Espírito Santo em nós é só para isso, para nos possibilitar testemunhar. Existiu na história do cristianismo, William Carey, esse que foi conhecido como o pai das missões modernas. Ele disse algo bastante importante sobre missão e sobre igreja. Ele escreveu dizendo assim: não tenho medo de fracassar, tenho medo de ter sucesso nas coisas que não importam. Isto é profundo. Isto é tão profundo que a igreja do século 21 precisa escutar isso mais uma vez. Eu não tenho medo de fracasso. Eu tenho medo de ter sucesso naquilo que não é importante. O que é importante para o reino de Deus é que a igreja cumpra a grande comissão. Que a igreja revela ao mundo o interesse e desejo dos céus em favor deles. Ponto. Agora tem muita coisa que não importa e que a gente vive fazendo. Eu quero considerar aqui duas lições bastante importantes sobre esse texto que nós acabamos de ler. Atos 1:8. Primeiro, revela para nós o interesse do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo de Deus, ele quer o mundo para Cristo. Ele quer o mundo para Cristo. Por isso Jesus disse: esperem serem primeiros capacitados pelo poder do Espírito. Repara que a primeira metade do versículo 8, ele diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E a segunda metade, repara, ele vai dizer: e vocês serão minhas testemunhas até o confim das terras, ou da terra. Sabe, Jesus, como ele tinha tanta certeza que os discípulos iriam até o confim da terra? A resposta é só uma. Porque Jesus tinha certeza que eu e você precisamos levantar e começar a proclamar. Ele tinha tanta certeza porque ele haveria de enviar o Espírito Santo. A certeza dele não estava em nós, mas em quem haveria de habitar em nós. Ele sabia que o Espírito Santo em nós haveria de nos mover a tal ponto que nós não conseguiríamos ficar sentados somente, mas nós iríamos sair até confins da terra. E esse confim da terra pode começar dentro da sua casa, pode começar na sua vizinhança, pode começar na sua rua, pode começar na sua cidade, pode começar no seu estado, pode começar no seu país e pode chegar até os países mais longínquos da terra. Mas precisa iniciar. Você já parou e pensou um pouquinho? Porque a vinda do Espírito Santo era a garantia de que os discípulos sairiam até os confins da terra? Por vezes a gente lê os textos sem questioná-los.
e a gente deixa de aprender algumas coisas fantásticas do texto. Sabe por quê? Os discípulos teriam simplesmente a garantia de prosseguir na evangelização do mundo, porque o Espírito Santo que haveria de habitar neles, ele tinha um grande desejo, é ganhar o mundo para Jesus. Quando Jesus foi, ele disse, ele vai ficar, ele é consolador, ele vai fazer vocês lembrarem de tudo aquilo que eu vos ensinei. O ministério do Espírito Santo não é fazer a gente sentir cócegas, não é fazer a gente sentir arrepios. O ministério do Espírito Santo é fazer-nos lembrar que nós temos uma grande comissão e que nós não podemos parar, nós não podemos de forma nenhuma estagnar quanto à grande comissão. Nós precisamos acordar. Essa é a paixão do Espírito Santo, o mundo para Cristo. Deus não faz nada sem propósito, diga-se de passagem. Por isso, a vinda do Espírito Santo não seria sem propósito. Não é porque ele não tinha tarefa no céu para fazer. É porque havia um propósito. E o propósito aqui, nós podemos ver de duas formas. Primeiro, manifestar essa paixão ardente do desejo de ter o mundo para Cristo Jesus. Sabe, a paixão de conquistar confins da terra, com o testemunho de Cristo. Meu irmão, isso é um propósito que é superior a nós. Desde o começo da história do homem, o desejo de Deus é que o homem voltasse para Ele. O desejo de Deus é que o homem se relacionasse com Ele. Porque Ele, em sua bondade e misericórdia, só queria beneficiar o homem. Mas o pecado nos impede de chegar ao Senhor. Por isso Jesus vem, estabelece uma nova ponte. E agora o Espírito Santo vem e estabelece para nós uma nova esperança, que nós podemos chegar até o Senhor Deus. E Ele não quer que isso termine em nós. Por isso a grande comissão. Jesus não quer que simplesmente a graça salvadora termine em você que já está salvo. Ele quer que eu e você sejamos um instrumento, um meio, que esta graça salvadora alcance outras pessoas. Porque tudo é para a glória de Deus. Até a sua salvação é para a glória de Deus. Por isso eu e você não podemos ficar parados. Porque se a gente para, o reino não avança. E a glória fica para nós mesmos. Meu irmão, e é o desejo do Senhor, repara algo bastante importante, o desejo do Senhor é que toda língua declare que Jesus é o Senhor. Desejo de Deus é que todo joelho se dobre diante do Senhor. Agora você sabe quem é o instrumento que Ele quer usar para que isto aconteça na cidade de Iguaí? Você, eu, nós que estamos aqui, esta primeira igreja. Nós precisamos entender que estamos aqui para a glória de Deus. E esta glória de Deus precisa invadir cada casa nessa cidade. Iguaí mudará. A história que se escreve hoje de Iguaí pode ser mudada se a igreja levantar e se preocupar com aquilo que é importante. E não procurar sucesso naquilo que não é importante. Sabe, o grande propósito do Senhor é que o nome dele seja glorificado. E isso não é orgulho dele, é o direito dele. Ele é o Criador de todas as coisas. E a Bíblia está repleto deste ensinamento. Toda a terra se encherá da glória do Senhor. Abacuque 2:14. Josué 4:24. Deus ele trouxe o povo para Canaã, para que o povo da terra soubesse que Ele
era poderoso, com a mão poderosa. Davi ordena-nos em Salmo 96, cantem ao Senhor toda a terra, anuncie a sua glória entre as nações e as suas obras maravilhosas entre os povos. Isaías 49, 6, a palavra de Deus diz acerca do seu servo: eu te darei como luz para as nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Próprio Jesus sobre si mesmo, ele falou aos seus discípulos: olha, vão e façam discípulos a quê? A todas as nações. Mateus 28, 19, Marcos 13, 10, o evangelho deve ser proclamado a todas as nações. Meu irmão, percebe que o interesse de Deus, o interesse do Espírito Santo é que todo o povo venha ao conhecimento de Jesus. E diga-se de passagem, João teve uma revelação profunda, que próprio Senhor falou, Apocalipse capítulo 5, versículo 9, digno és de tomar o livro e abrir o selo, porque foste morto e com teu sangue resgataste homem para Deus. Repara, de onde ele resgata esses homens? De toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, de toda a nação. Este é o ministério, anseio e desejo do Espírito Santo em nós. E se não há essa preocupação da nossa parte, se não há essa preocupação da igreja do século 21, talvez o Espírito Santo não está aonde acham que está. Sabe, quando eu paro e vejo a paixão do Espírito Santo para conquistar o mundo para Deus, e simplesmente conta com a nossa participação, o propósito de Deus, talvez nós poderíamos questionar: por que eu? Por que agora? Jesus disse aos seus discípulos: não vos compete saber por que das coisas, não vos compete saber por que dos tempos. O Pai tem fixado com sua autoridade o tempo. O que vocês precisam é proclamar. Ponto. Proclamar. Sabe, o grande perigo do nosso tempo, da igreja atual, e eu falo da nossa denominação, o grande perigo que enfrentamos enquanto igreja batista é a ilusão de que o propósito de Deus está completo. É a ilusão de que a grande comissão está completa. É a ilusão de que o mundo não precisa mais de evangelização. E aí a gente vira para dentro. Meu irmão, minha amada irmã, Jesus ama tanto o mundo, Deus ama tanto o mundo, e Ele deseja que o mundo saiba disso, através de mim, através de você. Por isso ainda não acabou para nós, a grande comissão ainda não terminou. Tem tanta gente nessa cidade que o Senhor quer alcançar com a sua graça salvadora, mas tem tanta gente nessa cidade que não entrarão nessas portas aqui, mas poderão entrar na sua casa, poderão entrar no seu carro, poderão entrar onde você trabalha. Por isso usa essas oportunidades para comunicar a grande comissão. Muito tempo nós ficamos totalmente imbuídos a um senso de que as pessoas precisam vir converter na igreja. Uma ideia errada. Isso não está na Bíblia. Aqui é lugar de capacitação para que o homem lá fora seja constrangido pelo seu pecado e se renda diante do Senhor. Não, a gente mudou o leque. É por isso que William Carey, ele vai falar que eu preciso tomar cuidado com colocar importância naquilo que Deus não coloca importância. Eu preciso proclamar. E a proclamação para a salvação do homem acontece lá fora. É lá fora que o homem precisa de luz. É lá fora que o homem precisa de uma palavra para constrangê-lo em amor ao Senhor Deus. É lá fora. Nós precisamos. Sabe, uma grande descoberta em 1970, no estudo missionário, apontou que 5/6 dos não cristãos no mundo só serão alcançados por missões transculturais.
Porque em muitos desses países não terá igreja nativa capaz de alcançar essas pessoas. Se nós fizéssemos uma pesquisa aqui nesta cidade ou neste município de Iguaí, a gente ia ver que talvez bem mais do que estes números, nós temos aqui de pessoas que não virão à igreja, a uma igreja, para conhecer Jesus. Mas a igreja precisa sair e fazer Jesus conhecido lá onde eles estão. O grande problema nosso, da igreja do século 21, é que nós queremos formar pessoas para atender a necessidade temporária dos outros. Hoje em dia, nós temos dificuldade de ter seminaristas, de ter missionários vocacionados. Não, hoje as pessoas não querem mais saber disso. O nosso seminário está ali a prova disso. Quem vai à Feira de Santana, percebe lá um mundo de estrutura e uma boa parte caindo. Cadê os vocacionados? Não, hoje nós queremos ser médicos, advogados, bombeiro, o que mais, meu irmão? Ser um bocado de coisa. Agora, a grande comissão, preparar os missionários, os pastores, para sair, ou para saírem, parece que o foco mudou. Só que a grande comissão não terminou ainda. Então por que o foco está mudando se a grande comissão não terminou? Por que prioridades estão sendo mudadas se Jesus ainda não chegou e Ele quer continuar amando e salvando pessoas? Por que então nós fazemos opções que simplesmente satisfazem-nos a nós, mas as pessoas continuam partindo deste mundo sem conhecer Jesus? Porque o nosso amor, ele mudou tempos atrás. Nós temos histórias de missões em que homens e mulheres abriam mão da sua família, da sua terra e partia para que a palavra do Senhor fosse pregada. Diga-se de passagem, a nossa denominação é um reflexo disso. Vieram de fora para cá, mas hoje ninguém quer sair mais. Vocês sabem, a minha esposa, ela é minha mulher, mas é uma serva de Deus. O saudoso irmão Gideon certa vez falou para mim: esse negócio de vocês ficar falando que fulano de tal é uma mulher de Deus, não é mulher de Deus, não, é sua mulher, mas ela é uma serva de Deus. Agora eu me lembrei dele. Mas ela é uma serva do Senhor. Abriu mão da sua nação, abriu mão dos seus familiares, do seu emprego. Como falou aqui Irmã Sinalva, é uma profissional de mão cheia, para simplesmente entender o chamado que a grande comissão não terminou. Com esforço e muito esforço, foi servir ao Senhor. E o Senhor, em sua bondade e misericórdia, presenteou-la. Fala amém, irmãos. É só para eu tomar minha água. Irmãos, nós precisamos entender que ainda não terminou. E o Espírito Santo, ele não vai abrir o céu para que os anjos venham fazer o que eu e você precisamos fazer. Sabe, nós precisamos ter essa paixão que o Espírito Santo de Deus tem por almas. O meu desejo nesta noite é que você entenda isso. E eu vou terminar por aqui. Que você, meu irmão, minha amada irmã, tenha a mesma paixão por almas e se doa para o cumprimento da grande comissão. Essa cidade precisa saber da grande comissão. Os seus vizinhos precisam saber.
E você precisa proclamar. Meu irmão, que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça uma grande mudança em nossos corações, de maneira que nós venhamos a buscar o poder do Espírito Santo para nós alcançarmos pessoas, mais pessoas nesta cidade.